Bom dia, amigos. Sejam muito bem-vindos ao canal cultural e educacional da Fundação IP Amarelo de Teresópolis. Temos o prazer de inaugurar hoje a nossa primeira playlist, chamada Ensinando Direito, preparatória para alunos das faculdades de Direito para suas provas da OAB futuramente e, além disso, para os cargos de juiz, promotor, defensor e procurador. Nossa primeira lição versa sobre um tema que outrora, na formação dos advogados, era essencial. É o tema da lógica, a lógica aristotélica, conforme surgiu na Grécia Antiga. Aristóteles entendia que a busca da verdade real decorria de um confronto de ideias. Então, ele separava uma ideia de outra e as duas em conjunto, em cotejo, geravam uma conclusão. Muito bem. Essas ideias todas, esse complexo de ideias, permanece inteiramente válido, mesmo depois de 24, 25 séculos. Esse confronto de ideias chama-se silogismo. É a primeira nomenclatura que nós vamos estudar com mais atenção. O silogismo apresenta duas ideias chamadas de premissas, premissa maior e premissa menor. Não pensem vocês que, quando aplicado ao direito, o silogismo signifique, ou que possa significar, como premissa maior, o texto legal, porque não é. Os textos legais são sempre a premissa menor. Ocorre que há um adágio, um provérbio ou aforismo, como dizemos em direito, que determina esse fato. Esse aforismo nos diz o seguinte: a incidência do fato sobre a norma. Ou seja, os fatos devem incidir sobre a norma jurídica de maneira cristalina e não devem contrariar a norma jurídica. Portanto, os fatos são a premissa maior de um direito que foi lesado. E a premissa menor, o referencial, o parâmetro, será sempre a premissa menor. Esse aforismo da incidência dos fatos sobre a norma é verdadeiro na medida em que os fatos não podem contrariar a norma jurídica. Então não pensem vocês que a premissa maior do silogismo seja o texto legal, porque não é. A premissa maior está nos fatos que foram lesados, contrariados. E a premissa menor, o parâmetro de aferição da lesão ao direito, é a premissa menor do silogismo. Vejamos então, em espécie, o que é um silogismo por dentro. Na Faculdade Nacional de Direito, nos anos 40, 50, Largo do Caco, Rio de Janeiro, a Cátedra da Lógica era estudada já para o vestibular de Direito. Com o tempo, as faculdades se desfizeram da Cátedra da Lógica. Quando eu comecei a estudar Direito, em 75, na Cândido Mendes, Largo do Paço, também no Rio de Janeiro, já não se exigia lógica para o vestibular de Direito, mas os professores sempre recomendavam o estudo voluntário da lógica. E eu fiz isso e foi a melhor coisa que eu podia ter feito. Razão pela qual procuro transmitir a vocês o nosso modo altamente consolidado de estudar e praticar o direito. Bem, o primeiro exemplo, ainda daquela época, que permanece válido até hoje, é este. Premissa maior: os domingos são dias de repouso. Premissa menor: nos domingos, os edifícios comerciais do centro da cidade não funcionam.
Conclusão: nos domingos, o consumo de energia elétrica é muito menor. Perfeitamente correto, válido. Porém, os sistemas lógicos ou silogísticos enfrentam também suas crises. E é preciso entender que numa dessas crises, se você eventualmente gerar uma crise lógica na sua petição, sua ação será improcedente. Ou procedente em parte, não sabemos. Estudemos então o que é exatamente isso, um distúrbio da lógica. Os distúrbios da lógica são chamados sofismas. Os sofismas são ideias produzidas por ideias anteriores, aparentemente certas, reais, mas irreais de fato. O exemplo aconteceu aqui em Teresópolis, numa rua central chamada Calçada da Fama. Vocês todos já viram aqueles artistas de rua que se vestem de estátuas, pintados de cinza, prateado, dourado, e ficam lá parados, feito estátuas, esperando que alguém lhes dê algum dinheiro. Muito bem. Vinha uma menina de mãos dadas com sua mãe, e a menina parou diante desse artista de rua, estátua, ficou olhando e perguntou: mãe, ele vai se mexer, não vai? Não, não vai se mexer. Ah, vai, mãe, ele tem que se mexer. Ô, Jéssica, vamos embora, ele não vai se mexer. Peraí, mãe, ele vai se mexer. E mexe, não mexe, acabou não se mexendo. Então vira-se a menina para sua mãe e perguntou de maneira enfática: ô mãe, você não acha que ele tem o bem de Parkinson? Ah, muito engraçado, muito certa a garota, a lógica da criança. E eu entrei na conversa e perguntei: minha senhora, a senhora saberia dizer de onde a sua filha tirou essa ideia? Então a mãe, que também achou engraçado, me contou que na semana anterior elas tinham visto na televisão o Papa João Paulo II, o João de Deus, com aquela doença que fazia tremer as mãos, o mal de Parkinson. Então, na lógica da criança, o que aconteceu? Se quem treme tem o mal de Parkinson, quem não treme e não se mexe tem o bem de Parkinson. Perfeitamente lógico. Não há como negar essa lógica. Porém, é um fato irreal. Ninguém tem o bem de Parkinson, porque o que alguém tem é a saúde, que não lhe permite ficar tremendo com o mal de Parkinson. Para ela, foi possível inventar o contrário do mal de Parkinson a partir de alguém que não se mexe e não treme nunca. Pois bem, o que a menina fez naquele momento foi um sofisma. Ela proferiu um sofisma. Ela proferiu um sofisma. Nessas condições, é preciso entender que nós, advogados, temos que ter muito cuidado para não levarmos aos juízes algum tipo de sofisma. A nossa lógica há que ser específica, precisa, determinada, direta e incontroversa. Só assim sua ação será julgada procedente. No próximo vídeo, trataremos da primeira aula prática sobre lógica processual aplicada. Inscreva-se no nosso canal, deixe aqui embaixo da tela a sua impressão, gostei, compartilhe o nosso canal com os seus amigos das faculdades de Direito, dos advogados, e aguardem uma semana que o nosso primeiro vídeo será publicado com a aula sobre a lógica nas ações contra os condomínios, que são de ampla recorrência na sociedade. O meu nome é Professor Oswaldo. Venham sempre. Acompanhe os nossos vídeos da Fundação IP Amarelo de Teresópolis. Muito obrigado e até breve. Namastê!